Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou de volta trazendo mais uma reflexão para a sua edificação. Para quem não me conhece, é novo, está chegando aqui agora, eu me chamo Antônio Paulo e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo postado aqui. O Santo Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo é o de número 5, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não basta apenas nós estarmos dentro de uma igreja, aleluia, pregando a palavra de Deus, entoando louvores ao nome do Senhor. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Você, como servo de Deus, você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado, aleluia, para fazer a diferença aonde você está. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, na faculdade, no trabalho, na escola, aonde você se encontrar. Jesus querido, ele disse para os discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós, como servo do Deus Altíssimo, nós fomos chamados para influenciar o mundo atual através da palavra de Deus e não para deixarmos sermos influenciados pelo mundo. O sal, ele dá gosto ao alimento e o conserva. A luz, ela ilumina. Nós fomos chamados para influenciar este mundo pecaminoso. O mundo, queridos, atual, ele está numa podridão espiritual. E eu e você, através das nossas obras, nós temos que influenciar o mundo atual em que nós vivemos. Então seja sal e seja luz para este mundo. Foi para isso que você foi chamado, para ser exemplo, para dar exemplo como servo e como serva de Deus. O sal, queridos, ele dá sabor ao alimento na medida certa. Nós, como cristãos, nós temos que ter a nossa vida moderada, equilibrada, sendo uma boa influência para este mundo, não sendo, aleluia, mau exemplo de cristão neste mundo. Estamos vivendo num mundo em que muitos que dizem ser cristão estão servindo de chacota, estão dizendo: para ser crente desta forma, para ser cristão daquela forma, eu não quero. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para sermos diferenciados aonde nós encontrarmos, por onde nós passarmos. O brilho de Cristo, ele precisa estar na nossa vida. O mundo tem que olhar para mim, para você e dizer: verdadeiramente é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Você não foi chamado, não foi escolhido para ser mais um no meio da multidão. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Lucas capítulo é o de número 14, o versículo de número 34. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Você, como sal, você é útil na obra do Senhor. Você foi chamado como sal para dar gosto na vida de alguém que está num estado depressivo, pecaminoso, alguém que está sofrendo nas garras do inimigo. Você foi chamado para ser luz na vida desta pessoa. Você chegar, aleluia, abrir a tua boca através
da palavra de Deus, edificar esta vida. O Salmo 119, o verso de número 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa ser luz, você precisa, através da palavra, mostrar a luz para quem está em trevas. Você não foi chamado para ser igual muitos que estão aí neste mundo. Você não foi chamado para se igualar a este mundo, mas você foi chamado para ser diferente. Então seja diferente, seja sal da terra, seja luz do mundo, dá exemplo no meio deste mundo. Jesus, queridos, ele não disse para os seus discípulos: vocês devem ser sal, vocês devem ser luz. Mas Jesus, ele foi claro em dizer para os discípulos: vós sois sal, vós sois luz. Deus, ele está falando para você: vocês são sal, vocês são luz. Então vocês foram chamados para dar sabor na vida de alguém. Você foi chamado para dar exemplo. Você foi chamado não para ser mais um no meio da multidão, mas você foi chamado para ser diferente, para ser exemplo nesta terra, como servo, como discípulo do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Você precisa expressar os valores morais e espirituais na tua vida, através das tuas obras. Mateus, o capítulo 5, o versículo 16: sim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Deus, ele quer que as nossas obras resplandeçam diante dos homens, diante deste mundo, e estes, aleluia, venham a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você, queridos, como servo e como serva de Deus, você é uma luz que precisa brilhar o tempo todo através das tuas obras. Você precisa, aleluia, ser exemplo na sociedade em que você vive. Nós precisamos ser exemplo de Deus por onde nós passarmos. Provérbios, capítulo de número 4, o versículo é o de número 18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você precisa aplicar isso na tua vida. Você é luz, você é sal, você precisa brilhar, ser um exemplo de Deus para este mundo que está vivendo uma podridão espiritual. Você não precisa se igualar a este mundo, mas você tem que ser diferenciado neste mundo. Então seja luz, seja sal. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que Deus, ele te escolheu. Fique com esta palavra, meus queridos. Tome posse desta palavra. Compartilhe com mais alguém. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, e você será edificado. Fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe.